Dando continuidade, nós vamos passar agora para um outro ponto da nossa lição, que estão nos versículos 7, 8 e 9, que gostaria muito da sua atenção para isso é muito importante. Corris bem, quem vos impediu para que não obedeçais à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é algo muito interessante e não um problema apenas para os Gálatas, mas um problema para você, um problema para mim, um problema para qualquer pessoa. É aquela questão de que as influências, certo? Elas vão determinar algumas coisas na sua vida. Há muita gente que diz assim, eu não. Todo mundo pode ser influenciado, eu não. A minha fé é firme, estou seguro, nada me influencia. Olha, os ditados populares dizem assim, diga-me com quem andas e direi quem tu és. A palavra de Deus diz assim, as más conversações deturpam os bons costumes. E aqui o apóstolo Paulo ele está pegando um ditado, certo, que era do povo de Israel, dizendo que um pouco de fermento, ela fermenta toda a massa. Uma má influência pode trazer um sério problema, e era o que estava acontecendo aqui com o povo, os crentes daquelas igrejas da Galácia. Quer dizer, elas começaram a dar ouvidos a alguns mestres. Essas pessoas pareciam convincentes. O que mostra no texto à frente é que estava tendo problemas entre os crentes daquelas igrejas. Eles estavam tendo dificuldades de relacionamento, eles estavam tendo problemas muito sérios, brigas internas, ao ponto do apóstolo Paulo dizer, olha, se vocês andam se mordendo uns aos outros, então como é que isso vai acabar? Não é a maneira cristã, nós vamos tratar sobre isso depois. Mas o que parece é que, como eles não estavam vivendo uma vida espiritual tão boa, eles não estavam vivendo a santificação, por causa dessa liberdade do Evangelho, pelo que eles foram ensinados, eles então interpretaram erradamente essa liberdade e começou a ter problemas. E aí o que dá a entender é como se eles dissessem, olha, o Evangelho não está trazendo resultado nenhum para nós não, olha a nossa vida aqui como é que está. E aí vem os legalistas com uma outra opção, dizendo, olha, é porque vocês não estão seguindo a lei, é preciso seguir a lei, é preciso então se sujeitar à lei para que vocês sejam salvos. E então eles estão agora procurando uma nova opção. Quer dizer, eles ouviram aquela orientação, deram ouvido àqueles mestres e esse fermento começou a levedar a massa cristã da vida deles, da vida das igrejas. Então, cuidado com quem você ouve, cuidado com quem você anda, cuidado com quem você está ouvindo demais. Às vezes eu já ouvi muitos crentes dizendo assim, e é lamentável, a gente ora para que um rapaz, uma moça, eles passem no vestibular e vá para a faculdade. Só que depois que eles vão para a faculdade, eles abandonam a fé. Qual é o problema? Não eram crentes? Sim, eram crentes. Não parecia ser firme na fé? Sim, eram firmes na fé. Mas começaram a dar ouvidos, se deixaram convencer, agradaram do que estava ouvindo. E aí perverteu a fé. Então isso é muito perigoso. Cuidado você, cuidado das suas companhias, cuidado com quem você anda. É você que tem que ser o bom exemplo, mas olha, se você percebe que uma pessoa, você falou 1, 2, 3 vezes, aquela pessoa não aceita o Evangelho, aquela pessoa parece que ela não quer mudar, então cuidado com esse pensamento de não, eu posso ser amigo, eu posso continuar aqui tendo relacionamento normal, íntimo.
e você vai ouvindo, e é perigoso você também afastar da fé, afastar da graça. Então, muito cuidado quanto a isso, tá bom? Então, era o problema que aqui estava acontecendo. Haviam falsos mestres, esses crentes começaram a ouvir, um vai ouvindo, passa para o outro, e aí vai levedando toda a massa, vai prejudicando toda a igreja. Então, muito cuidado com os falsos mestres. A Bíblia diz, examinai os espíritos para ver se eles vêm do Senhor, vêm de Deus. Então, cuidado com quem você ouve. Mesmo alguém que se diz um pastor, mesmo alguém que se diz um mestre da Bíblia, cuidado, analise se essa pessoa está falando de acordo com a Bíblia Sagrada, a palavra de Deus, porque senão você deve considerar como anátema, como maldição e se afastar dela e não se envolver nesses tipos de conversações. Muito bem, havia falsos mestres, e esses falsos mestres estavam tentando distanciar aqueles crentes da graça, voltando-se para a lei, pervertendo a fé e também distanciando aqueles crentes da liderança do apóstolo Paulo. E aí Paulo, nos versículos 10 a 12, ele vai mostrar algo muito interessante. Eu acho que o versículo 10 a 12 diz assim, confio de vós no Senhor, que nenhuma coisa sentireis, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Duas coisas. Primeiro, o apóstolo Paulo diz, eu ainda confio em vocês, eu tenho esperança em vocês, eu tenho esperança que mesmo que vocês se afastaram, mas vocês possam voltar, mesmo que vocês deram ouvidos a esses mestres, mas vocês abandonem esses mestres. E também outra coisa que o apóstolo Paulo diz, eu espero, eu desejo que esses que vos pervertem, inquietam, eles sejam condenados. A condenação vem. Os falsos mestres, eles vão até um certo ponto, mas depois Deus os abate. O mundo vai até onde Deus permite ir. Toda essa corrupção, mas Deus vai abater o mundo. Por isso que nós que servimos ao Senhor devemos estar vigilantes para nós estarmos fazendo a vontade do nosso Deus e não estarmos segundo os conselhos dos homens, os conselhos do mundo. Versículo 11 e 12. Eu, porém, irmãos, se prego ainda a circuncisão, porque sou perseguido. Esses falsos mestres diziam para eles, olha, mas o apóstolo Paulo também prega a circuncisão, porque Paulo era judeu e ele guardava a lei por costume de ser judeu, não para ter salvação, porque ele aceitou o evangelho, ele era um dos mais profundos entre o povo de Israel, contudo, ele abandonou tudo aquilo por causa do evangelho, contudo, ele guardava a lei por ser judeu, e aí eles estavam se apegando disso e jogando para o povo crente da Galácia, olha, Paulo ensina sobre isso, ele ensina sobre a circuncisão, e aí Paulo vai dizer, olha, como é que eu ensino sobre a circuncisão? Se eu pregasse sobre a circuncisão, então não haveria perseguição para mim. Se eu estou sendo perseguido é porque eu prego Cristo. E se eu pregasse a circuncisão, logo o escândalo da cruz seria aniquilado e não haveria motivo nenhum para eles me perseguirem, e eu, na verdade, estaria traindo o evangelho. E aí o apóstolo Paulo diz que, já que essas pessoas estão fazendo isso, já que eles estão dando tanta importância à circuncisão como se ela valesse de alguma coisa, então por que eles não se castram logo, tá certo? Como fazia alguns religiosos naquela época. Então que eles logo se castrem. Parece que o apóstolo Paulo perdeu a paciência, né? E a paciência só vai até um certo ponto. Mas ele estava dizendo, olha, se eles acham que é pela circuncisão que vai ter algum acréscimo, porque na verdade circuncisão não adianta nada para a salvação, mas já que eles fazem tanta questão, que eles se castrem logo e sejam um exemplo ainda maior, né? Então o apóstolo Paulo perdeu realmente a paciência com aquilo ali. Mas nós vamos agora seguir para um outro ponto, mas eu vou parar essa gravação aqui, porque já está 9 minutos, né, e 50 segundos, para a gente ir para a terceira e última da nossa lição. Muito obrigado.